Olá, internautas da S News. Nós hoje vamos entrevistar a ex-prefeita Jaqueline Coutinho, ela que está ganhando amplo apoio do sorocabano, depois que na última quinta-feira o vereador Vinícius Zait veio lhe entregar uma intimação a um aparato policial da Guarda Civil Municipal. E desde então, agora, diversas manifestações favoráveis à ex-prefeita continuam repercutindo nas redes sociais. E o que a gente também quer saber, a partir de agora, né, quais são os próximos passos da Jaqueline Coutinho diante desse episódio, já que ontem mesmo, né, ela registrou um boletim de ocorrência contra o vereador Vinícius Zait. Boa tarde, obrigado por ter nos recebido, Jaqueline. Como que você está um dia depois daquele episódio? Obrigada, Reinaldo, por poder participar aqui com você do S News. E veja, o que aconteceu foi algo lamentável, né? Que a gente não imagina passar por uma situação dessas. E a cena e a situação de constrangimento, de humilhação e de exposição com a divulgação de um vídeo, né, que na realidade foi uma live que eu sequer sabia que tinha sido feito, eu vinha saber 1h30 depois do fato, que me avisaram. Não pode ocorrer esse tipo de situação nem com a Jaqueline, nem com a Maria, nem com o José, nem com ninguém. Eu não sou absolutamente ninguém melhor do que outras pessoas. Nós somos iguais perante a lei, assim diz a Constituição, e eu espero que ações desse tipo, que são ações criminosas, né, elas não voltem a ocorrer. Eis porque, além da caracterização do fato criminal que ensejou a lavratura, eu registrei o boletim de ocorrência no final da tarde, começo da noite de ontem, por infringência ao artigo 28 da nova lei de abuso de autoridade, é uma lei de 2019. E o que é o artigo 28? Né? No que consiste o artigo 28 que me permitiu, me autorizou registrar a ocorrência depois que o vereador Vinícius Zait veio à minha casa sem eu ser comunicada, inclusive por absolutamente ninguém, por volta de 6h10 da manhã, junto com guardas civis da ROMU. Vejam que a ROMU é um grupamento ou uma equipe da Guarda Civil, é um grupamento diferenciado que normalmente é utilizado em situações de maior gravidade, de confronto, em situações de diligências mais graves. Até uma presença mais ostensiva. Até a própria viatura, inclusive a viatura da ROMU. Enquanto prefeita, nós alugamos 4 Hilux, porque a época do prefeito anterior do Crespo, a ROMU usava um Voyage, viatura Voyage, né? E não é adequado, de fato, para uma equipe especializada como é a ROMU. Mas a equipe especializada, ela deve ser utilizada em situações especiais, em situações que demandem uma ação da GCM mais ostensiva. Enfim, tínhamos a viatura, 4 GCMs, o tal vereador e mais 2 pessoas que depois eu identifiquei. E diante dessa situação, que não havia a menor necessidade, desproporcional, desarrazoada, e ainda teve a exposição da minha imagem, da minha casa, de veículos, enfim, que causa, lógico, um constrangimento e até uma ridicularização por parte dele em relação à minha imagem, né? Ex-prefeita, delegada aposentada. Então nós registramos a ocorrência pelo artigo 28, que diz divulgar a gravação sem relação com a prova, que na realidade ele veio aqui pessoalmente, para entregar uma notificação que poderia ter sido entregue por qualquer assessor, ou até via e-mail ou via correio.
divulgar a gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir. Não tinha relação nenhuma, é mero ato de trâmite do procedimento. Expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou imagem do investigado ou acusado. Então ele veio aqui sob o pretexto de entregar uma intimação da tal CPI dos livros, usou todo esse aparato, desviou os funcionários da função, a GCM, das atribuições deles, para lhe dar escolta, para fazer, vamos dizer assim, para acompanhá-lo em algo que era absolutamente desnecessário, né? Então foi feito isso. E respondendo a sua pergunta, dando continuidade, Reinaldo, agora eu vou conversar com o meu advogado. Ontem tudo foi muito corrido, fizemos a ocorrência. Eu e o advogado estamos estudando, analisando juridicamente quais as outras medidas que podemos adotar perante a legislação. Já tenho alguns focos, né, para a gente poder trabalhar aí. E, como eu disse, o que aconteceu com Jaqueline não pode acontecer, né? A gente não pode subverter o Estado democrático de direito para abusar do poder, para fazer o que quer, para intimidar pessoas, coagir pessoas. E o pior ainda, nessa situação, veja, eu sou mãe solo. Então, o que acontece? Eu sozinha, aqui, chega às 6 da manhã, eu saí de pijama, inclusive, descalça, porque eu até ando descalça dentro de casa mesmo, e eu fiquei totalmente surpresa, mas não me intimidei, viu, Reinaldo? Sim. Não me intimidei. O vídeo dá para perceber isso, que realmente a postura do vereador é uma postura oculta sobre o cargo institucional como parlamentar, mas você vê que pela postura é uma satisfação para o vereador estar fazendo todo aquele aparato ao favor dele, né? Mas que a gente percebe no vídeo que daí você traz para você e devolve para o parlamentar justamente a correção do ato. Exato. Né? Nossa, a sua fala essa foi a sua intenção. A sua fala é extremamente inteligente, pertinente e se ajusta ao que aconteceu, Reinaldo. Exatamente isso. Mas, no fundo, eu acredito que ele não imaginasse que eu fosse ser incisiva, que eu fosse argumentar juridicamente. Talvez por ser mulher, ele achasse que eu ficaria quieta, que eu simplesmente aceitaria, ou até imaginava que eu poderia tomar uma atitude treslocada de não aceitar a notificação e partir para uma ação, ter uma atitude mais agressiva, o que eu jamais faria, nem com ele, nem com absolutamente ninguém. Aliás, um cenário interessante no interior também é que outras CPIs foram montadas na Câmara Municipal, inclusive a própria CPI que cassou o mandato do prefeito José Crespo, e nem ele ele recebeu a intimação na época da CPI e também não foi dessa forma, né? Sim. Quer dizer, então isso mostra, esse é o primeiro caso que a gente tem mesmo de um abuso de poder. E é interessante perguntar agora se as outras intimações que ele fez por conta da tal CPI dos livros, ele levou a GM junto. Ou não há conhecimento desse fato. Pois realmente. O seu foi o único. Então ele achou melhor, não achou melhor. Ele formatou isso, ele premeditadamente fez isso, lógico, porque a GM não viria de momento, deve ter havido um contato prévio com o superior hierárquico dos GMs, que determinou que eles viessem aqui, acompanhando o vereador, mas ele fez isso nas outras intimações ou só com a Jaqueline? Né? Então você vê que é algo totalmente reprovável do ponto de vista moral, do ponto de vista legal e do ponto de vista institucional. Eu entendo que ofende muito o decoro, né? Essa atitude tomada pelo tal parlamentar, porque ele extrapolou
e causou uma situação não só criminal, mas uma situação que eu entendo que ofende toda a Câmara, ou pelo menos, aqueles vereadores que têm realmente consciência do seu papel de representantes do povo. Os que não têm, infelizmente, não tem jeito. Agora, você tem recebido desde então centenas de manifestações de sorocabanos nas suas redes sociais, em outras manifestações individuais. Tivemos aí da Emanuela Monteiro, presidente do Comitê de Direitos Humanos de Sorocaba, o do presidente do OAB, o advogado Márcio Leme, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Manuela Barros, o deputado federal Vitor Lippe e tantos outros, né? Como que você vem recebendo essas manifestações de apoio? A gente percebe que as pessoas como um todo, né, salvo as exceções, daqueles que partilham da ideia do abuso, do autoritarismo, da falta de empatia com o próximo, daqueles machistas, né, ou daqueles que gostam de descumprir a lei, né? Essas pessoas são pessoas que têm uma representatividade muito importante, representam entidades importantes, agentes políticos como o deputado Vitor Lippe e tantos outros, né? Eu recebi centenas de mensagens e ligações prestando solidariedade. Então, embora presidente do MDB, o vereador Fernando Dini, né? Ele enquanto vereador, ele enquanto presidente do MDB local, colegas também, delegados, enfim, a gente fica contente de saber que, e veja bem, a gente só tem essas manifestações, Reinaldo, porque as pessoas nos conhecem, sabem dos nossos princípios, dos nossos valores, da nossa forma de agir, da nossa história, né, enquanto delegada, enquanto prefeita, né? Você pode ver até que em nenhum momento, quando eu argumentei com o vereador sobre a desnecessidade ou até a truculência ou até a ilegalidade da situação em si, a princípio eu entendia como uma irregularidade. Quando soube que tinha sido divulgado numa live, daí sim eu me pautei com a convicção de que houve um crime, esse crime da lei de abuso de autoridade, fora outros. Mas o que acontece? Eu imagino, eu até perdi a linha de raciocínio aí, em nenhum momento eu falei como agente política, né? Uhum. Eu como vice-prefeita, como prefeita, você não precisaria ter feito isso. Eu deixei claro que eu, como delegada de polícia aposentada, eu sabia que não era esse o procedimento. Né? Não usei em nenhum momento questão política, status político, né? Que é muito comum as pessoas fazerem isso. Né? Na sua particularidade, Jaqueline, quando você se vê como mulher também, porque você é a terceira mulher política, uma liderança política reconhecida aqui em Sorocaba, chegou ao segundo turno das últimas eleições municipais, a sucessão do Executivo, em ser alvo de uma violência psicológica. Sim. E todo um desdobramento, né? Tivemos recentemente também o caso da presidente do Conselho Municipal da Mulher, a doutora Emanuela Barros, que recebeu uma bala de fuzil num armário do Conselho, e a vereadora Fernanda Garcia do PSOL, que também foi ameaçada por uma agente de segurança privada, né? As mulheres incomodam, na sua visão, hoje, os políticos da extrema-direita? As mulheres que têm proeminência, as mulheres que têm força, as mulheres que sabem o que estão fazendo e o que estão falando. As mulheres que têm a coragem de peitar, de ter postura, de ter posição. Meu pai sempre falava, Jaqueline, sempre tenha posição na vida, né? Porque se você não tem posição, você é uma pessoa despersonalizada, e isso eu não sou.
Lhe preocupa também essas manifestações agora que voltaram do presidente Bolsonaro, questionando o processo eleitoral, ameaçando de novo a adotar um golpe no país? Aqui nós teríamos aí sim uma ditadura novamente, de extrema direita. Agora ele volta a questionar as urnas eletrônicas e o processo de fiscalização nas eleições presidenciais deste ano. Que perspectiva você vê do futuro do país nesse contexto, Jaqueline? Veja, desde 2019, a eleição foi em 2018, né? Uhum. Desde 2019, o que ocorre no país, isso é inegável. Lógico, temos aquela parcela da população que não quer ser ilustrada, aquela parcela da população que não quer pensar por si. O gado, né? Eu não vou falar o feminino, né? Uhum. Então, o gado, né? Que, até porque gado é comum de gênero, mas prefere acreditar naquilo que é jogado, goela abaixo, né? Porque são pessoas que não têm capacidade, né, de argumentar, de procurar saber a verdade e de que e pessoas que se escondem sobre falsos valores, sobre a necessidade de ter uma sociedade nos moldes tradicionais. São pessoas que vão à igreja, mas nem olham para a cara do próximo. São pessoas que, na realidade, querem usar os bons costumes, mas não têm a ação de pessoas que realmente têm bons costumes. Então, hoje existe, a partir de 2019, com esse indivíduo, esse presidente, nós temos aí um revival, ou seja, uma volta, né? De supostos, pretensos, pseudos, costumes, moralidade, autoridade, né? Nós não precisamos disso. Nós precisamos de famílias que eduquem bem seus filhos. Nós precisamos, sim, de pessoas que tenham consciência de cidadania. Nós precisamos de pessoas que queiram evoluir moralmente e espiritualmente e que façam parte do ciclo produtivo econômico, né? Mas sem necessidade de serem dirigidas. Hoje nós temos uma lei do desarmamento, Estatuto do Desarmamento, que foi flexibilizado. Nós vemos, já tivemos 2 flexibilizações no registro e controle de uso de agrotóxicos, o que é péssimo para o meio ambiente, péssimo para a nossa saúde. Tivemos há pouco tempo. Nós temos as ações da cultura, ou um Ministério da Cultura simplesmente apático, que bate na tecla que o artista não precisa ganhar muito, ele tem que fazer por amor, né? Quando na realidade economia criativa, o artista também faz parte do ciclo produtivo, né? Mas tudo dentro temos aí a abominável postura que diz, que já vimos isso, do próprio presidente, que ele não ia ter um filho que namorasse uma negra, né? Que ele não ia passar por esse dissabor. Ele falou isso, está gravado. Ele também falou para uma deputada que ela não merecia nem ser estuprada. E tem mulher e muitas mulheres aplaudem esse indivíduo. Você imagine ele enquanto deputado federal, que não fez nada aos 27 anos. Aliás, ela, como ex-delegada da mulher, recebeu muitos casos, né, de violência, feminicídio, apuro. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu. E toda vez que você estimula a violência contra a mulher, imagine partindo de um agente político. Isso é perigoso. Isso faz com que os indivíduos achem que eles podem matar, porque vão ficar impunes, né? Flexibiliza-se o Estatuto do Desarmamento,
né? Autoriza-se os CAC, colecionadores, atiradores e caçadores, a ter mais armas, e daí o que acontece? Essas pessoas se arvoram em justiceiros, elas acham que a violência fica mais sensível. Inclusive, aquele que tem arma em casa, eu estou falando como policial, aquele que tem arma em casa, o bandido entra na casa, rouba a arma, mata ele e vai praticar crime com aquela arma que roubou do indivíduo. Né? Então você arma a população, você está estimulando a violência, está estimulando os homicídios, os latrocínios, né? Tivemos agora, não é, o indivíduo lá, o rapazinho que falou sobre... Monark, né? Aliás, essa volta da alusão ao nazismo, né, reflete justamente esse fenômeno fundamentalista que a gente está vendo na política nacional. Isso é muito grave. Grave. Né? Exatamente. Então você veja, quando se imaginou que a gente ia ouvir apologia ao nazismo, apologia a destratar, desqualificar a mulher, né? Porque a mulher, ela hoje, diante de toda essa situação, a gente percebe que existe uma intenção de desqualificar a mulher a partir de próprias ações governamentais, né? Não a mulher. Através de desqualificar muitos grupos ditos minoritários, homossexuais, ditos mulheres, negros, artistas, enfim, a gente está indo realmente num período de trevas. Quando a gente imaginava que tínhamos que evoluir em todos os níveis, a gente vê na realidade uma involução. Né? Uma involução. E o que mais me deixa triste é ver que mulheres que deveriam ter maior sensibilidade pelo próprio perfil da mulher, né? Característica da mulher, muitas aplaudem ações violentas, aplaudem retrocessos, né? Retrocessos que eles acham que para salvaguardar a família, salvaguardar a sociedade, mas é retrocesso, porque veja o que fizeram, por exemplo, com o congolês Moise lá, né? Tudo isso que a gente está vivenciando hoje é por conta de estímulos, políticas, fake news, são redes sociais que estão fomentando isso. E a gente percebe também, Jaqueline, essa sua visão, essa cultura religiosa que é citado muito Deus, tanto na campanha do atual presidente, como também dos próprios parlamentares políticos de extrema-direita, eles usam muito Deus. Isso, eu estudei o fundamentalismo e eu sei que essa linha que está sendo seguida é muito perigosa. Muito perigosa. E a gente vê que as coisas estão acontecendo na prática, né? Exato. Veja bem, quando um político usa a religião, ele está acabrestando os fiéis, está acabrestando os partícipes, os participantes daquela religião. O Estado é laico, diz a Constituição, né? Mas, mais do que nunca, a gente observa que a religião está se miscuindo na política, o que é perigoso, né? Porque vem o fundamentalismo e vem o direcionamento da população para atender aos interesses daqueles que dirigem as igrejas. Atender aos interesses dos que dirigem a igreja. Não é atender os interesses da religião, certo? É os interesses de quem dirige, de quem tem alguma notoriedade dentro da igreja, daquela religião. Não podemos admitir, porque senão a gente volta àquilo que tivemos na Idade Média, né? Quando a igreja e o Estado se misturavam e tudo virava, tinha a Inquisição, né? Tinha as ações violentas da igreja-Estado contra aqueles que se contrapunham à igreja-Estado. E né? a gente percebe uma similaridade muito grande com a própria cultura nazista, que também era contra a população negra, porque havia o racismo, a misoginia e a raça ariana. A gente via também a perseguição aos homossexuais, né? Pessoas que tinham outra opção sexual. E a gente vinha também, lógico, a perseguição aos judeus, aí 6 milhões de mortes. E novamente a gente vê esse cenário. Então, a gente está... A impressão que eu tenho nessa política nacional atualmente, que a extrema-direita trouxe realmente
talvez não, com outro olhar, né? Justamente essa cultura do passado, né? Mas vocês sabem por quê? Em direitos humanos, em termos de direitos humanos, é preciso combater isso. Né? Por que o atual governo e outros de extrema direita, veja, eu não sou comunista, não sou esquerdista, embora tenha alguns imbecis que me chamam de Jaque Dilma, lógico, para me desqualificar, e eu pouco me importo com essa gente, mas enfim, o que me importa é a minha consciência de fazer o bem, né? Não importa quem. E o que acontece? Por que desqualificar a cultura? Por que não investir em educação? Por que usar igreja para nortear ações políticas e ações de governo? Porque daí você emburrece o cidadão. Você faz com que o cidadão fique alienado. Quanto mais alienado, menos educado, menos instruído e com menor intimidade com as artes e cultura, menos argumentativo fica o cidadão. E vem em posição a violência verbal e depois até a física, né? Exatamente. E em casos mais extremos até homicídio. Exato. Né? Você sofreu, né? Sim, quando você trabalhava, você foi alvo de intimidação, por de usar um ameaça. celular vermelho. Esse é um sinal de fanatismo. Então, nós estamos nesse ponto de fanatismo, né? Fanatismo político, fanatismo religioso, e o fanatismo é típico daquelas pessoas que têm autoestima ruim, né? Então, ela tem autoestima ruim, ela tem que se apegar a alguma coisa para se sentir melhor. Então, ela se torna fanática, né? Ela se torna seguidora de alguma imbecilidade, de alguma asneira, né? Ela não quer crer na verdade, né? Ela, além de não querer crer na verdade, ela não quer se ilustrar, não quer ser iluminada, né? Não quer ser esclarecida e usa argumentos torpes, imbecis, sem esteio científico, por exemplo, a questão da vacina. Como você explica que hoje... tudo bem, nós já estamos aí na 3ª dose da vacina. Temos a Ômicron? Temos mortes? Pouquíssimas mortes. Temos um aumento de casos? Sim, temos, porque a Ômicron é mais transmissível. Mas o número de óbitos e de internações diminuiu bastante. Mas tem tal hospital que está com o número a taxa de ocupação alta. É porque o Estado, a Prefeitura, o governo federal diminuiu muito a contratualização de leitos. Então, daí sobe a taxa de ocupação. E somado aos não vacinados, que já existem pesquisas que comprovam que hoje quem está numa UTI é porque se recusou a tomar vacina. Então, e está morrendo. Está morrendo. O meu pai tomou a 1ª dose. Tomou a 2ª, infelizmente, 3 dias depois, começou a apresentar os sintomas, ou seja, ele já estava contaminado quando ele tomou a 2ª dose e veio a falecer. E tantas outras pessoas, mas eu sempre falo isso. Hoje a gente vê que a vacinação, ela protege. Pode chegar ao evento morte, mas é exceção. E as hospitalizações e a evolução para casos mais graves, hospitalização e até internação em UTI diminuiu, certo? Diminuiu sim, por quê? Porque o nível de transmissão diminuiu, né? Então a gente tem que trabalhar com esse raciocínio lógico que a vacinação diminui a taxa de transmissão, portanto seremos menos os contaminados. Pode pegar a Covid mesmo com a 3ª dose? Pode. Meu tio pegou. Meu tio, que é o irmão mais velho do meu pai, mora no Rio de Janeiro, acabou de pegar a Covid, né, com 86 anos. Só que ele tinha tomado as 3 doses. Ele teve sintomas gripais leves e já está livre do vírus. Então, e vou mais adiante, nós tivemos no Brasil quantos mortos? 620, 630, talvez 650 mil mortos. Está chegando nesse número. Né? Se nós tivéssemos começado a vacinação em 2020,
bem antes, né, do período, porque a vacinação começou em fevereiro, março. A pandemia chegou no seu último ano de mandato, né? Exatamente. E você agiu rápido para conseguir exatamente. Se você não toma atitudes rápidas e eficientes, obviamente, considerando a velocidade com que a Covid se propaga, nós não teríamos muito mais mortos. Mas, enfim, a vacinação começou extemporaneamente. De 650 mil mortos, quantos milhares poderiam ter sido salvos se tivessem tomado a vacina já no final de 2020, né? Porque a vacinação no Brasil começou em fevereiro de 2021, certo? Se tivesse começado antes, a variante Delta da época, que era uma variante agressiva, ela teria feito menos vítimas. Então, sim, existe a responsabilidade maior do governo federal, do presidente, em não ter adquirido, não ter iniciado a vacinação em tempo hábil a diminuir o número de vítimas, de pessoas que morreram de Covid. Aliás, para concluir, Jaqueline, hoje você publicou no seu Facebook que você pode balançar, mas não você pode vergar, mas não cair, né? Exato. Que mensagem você deixa para o sorocabano neste momento? Mensagem maior é essa que todos nós passamos por dificuldades, por momentos que a gente não imagina passar, por momentos de tristeza, momentos complicados, né, que às vezes deixam a gente sem norte, né, sem saber o que fazer. Mas que a gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança e a gente tem que agir para que aquilo que nos afetou a gente possa superar e aprender lições dessa situação difícil, né? A gente está aqui para aprender, a gente está caminhando aqui no terreno na terra, e deveria ser assim, né? Se preparando para a próxima caminhada, mas fazendo bem, evoluindo enquanto ser espiritual e deixando, né, um legado em todas as áreas, um legado de amor, um legado de solidariedade, não nos esquecendo que como cidadãos também temos a nossa obrigação de contribuir economicamente, mas acima de tudo como seres espirituais, de sermos melhores e fazermos o melhor para o próximo. Tá, então nós conversamos com a ex-prefeita Jaqueline Coutinho, repercutindo esse constrangimento que ela passou, que ela foi submetida pelo vereador Vinícius Zait, e que agora ela já está fazendo os seus trâmites jurídicos, né, processando o vereador por abuso de poder, e esse desdobramento é evidente, vai continuar, e a S News vai continuar acompanhando, como nós já dissemos também em editorial recente. A S News continuará mantendo a sua linha editorial crítica em relação à cultura da extrema-direita na política brasileira e que reflete também aqui em Sorocaba. Muito obrigado, parabéns pela sua determinação, Jaqueline, e que realmente agora os fatos sigam dentro dos seus trâmites, como a senhora, como a ex-delegada de polícia, né, que tem ampla experiência, em busca dos seus resultados. Muito obrigada.